Bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente vai dar início a mais uma videoaula de Biologia 1, cujo conteúdo vai ser sobre o sangue, tudo bem? A gente vai falar sobre os glóbulos vermelhos, sobre as plaquetas, dar uma pequena olhadinha nos glóbulos brancos. A gente vai falar mais dos glóbulos brancos no sistema imunológico, tudo bem? Essa aula tende a ser bem curtinha. Eu espero que você aproveite ela, que você goste dela. Que ela seja importante. Se sobrar alguma dúvida, você pode ir lá postar no Yammer. Pode também ver lá as videoaulas no Moodle. Pode também ver a videoaula de resolução daquela provinha que a gente teve lá no dia 12, tudo bem? Que também aborda esse assunto, não só esse assunto, como também o sistema imunológico, sistema linfático, sistema cardiovascular, tudo bem? Que lá eu dou uma breve explicada sobre alguns assuntos durante as questões. Espero que essa seja uma próxima aula, que seja uma boa aula, que você aproveite. E é isso, se cuide. Então vamos para mais uma aula de Biologia 1, né? Que a gente vai falar sobre o sangue, como eu já falei. Vamos dar início a ela, tudo bem? O sangue, a gente vai precisar saber apenas de 3 componentes, vocês vão ver. Porque normalmente, o tipo de conteúdo que vai ser cobrado, eles vão dar um hemograma, ou seja, meio que um exame de sangue. E vão pedir para relacionar ele a algum quadro clínico, algum paciente, que aí ele vai descrever o estado do paciente, sintomas dele, etc. Tudo bem? Então, vamos começar. O primeiro componente que a gente vai ver são as hemácias, ou também, deixa eu colocar aqui a marca texto, perdão, ou também chamadas de eritrócitos, tudo bem? As hemácias, elas são os componentes que dão a coloração vermelha ao sangue, tudo bem? Então dá para perceber que elas estão em grande número no sangue, tudo bem? Elas têm uma proteína chamada de hemoglobina, que é responsável por se ligar ao oxigênio, tudo bem? Então, a hemácia vai ser o componente do sangue responsável pelo transporte de gases, porque tanto a hemoglobina pode se ligar ao oxigênio, como vocês vão ver, acho que vocês já viram, né, na outra videoaula, que a hemoglobina também pode se ligar ao gás carbônico, tudo bem? É uma característica importante também dela que elas não possuem núcleo, tudo bem? Então o seu material genético não está dentro da famosa carioteca, tudo bem? Então é isso dos eritrócitos que a gente precisa saber. E também é importante saber os quadros clínicos quando tem muito de alguma coisa e quando tem pouco. Quando tem pouca hemácia, a gente dá o nome de anemia para uma pessoa, tudo bem? Que é um quadro clínico onde a pessoa, por apresentar uma deficiência em ferro, no mineral ferro mesmo, ela acaba não conseguindo produzir muita hemácia, tudo bem? Então ela fica com uma coloração própria da pele mesmo, meio amarelada. O próprio sangue fica meio amarelado porque não tem muita hemácia. Assim não tem muita hemoglobina que não dá aquela coloração vermelha ao sangue, tudo bem? Já se tem pouca hemácia, quer dizer, se tem muita hemácia, a gente dá o nome de eritrocitose, tudo bem? E o que seria isso? Eritrocitose não é uma doença em si. A gente vai ver que isso é uma adaptação que o corpo mesmo ele faz. E normalmente isso está vinculado a altas atitudes, tudo bem? Porque em ambientes de altas atitudes, como você já viu lá na aula de respiração, sistema respiratório, por ter uma pressão externa, por esse ambiente ter uma pressão externa muito baixa, dificulta a entrada de ar para o nosso corpo, tudo bem? E assim, essa eritrocitose é quando o corpo mesmo ele começa a produzir mais hemácias para assim a gente conseguir aproveitar mais o oxigênio que a gente que conseguiu adentrar no nosso corpo, tudo bem? Assim o transporte de oxigênio fica mais ágil e que facilita a respiração celular, tudo bem? Então, o que precisa saber? Anemia, pouca hemácia, eritrocitose, muita hemácia, tudo bem? O outro componente também bastante necessário são as nossas queridas plaquetas, tudo bem?
As plaquetas, elas são basicamente fragmentos de células, elas também não possuem núcleo, e a principal função dela é meio que estancar o nosso sangramento. Como funciona assim? Digamos que uma artéria ou uma veia se rompa, tudo bem? As plaquetas, elas vão agir gerando um coágulo, tudo bem? Esse coágulo vai fazer com que o vazamento de sangue seja parado, porque ele vai meio que repor, entre aspas, né, o local que teria sido rompido do vaso sanguíneo em questão, tudo bem? Aí esse coágulo vai fazer com que haja uma produção de uma substância chamada fibrina, tudo bem? E que essa fibrina vai virar os famosos fios de fibrina, que vão gerar aquela casquinha de algum machucado quando a gente se rala o joelho, por exemplo, ou quando a gente machuca a pele. A gente percebe se uma presença meio que uma casquinha que as pessoas gostam de tirar. É isso que são as fibrinas. A fibrina vai gerar a nossa querida casquinha, tudo bem? A casca do machucado. Isso é entre aspas, por favor, não vamos colocar isso na prova. Isso é muito informal. Aí o que precisa saber de plaquetas? É que a quantidade delas no corpo, tanto mais quanto para menos, é prejudicial a nós. Nas hemácias, você viu que quando a hemácia tem menos, é prejudicial. Porém, quando a hemácia tem mais, não é tão prejudicial assim. Até que é bom para o nosso corpo quando ele tem altas atitudes. Porém, quando a gente tem pouca plaqueta no nosso corpo, a gente entra num quadro clínico chamado de trombopenia. Tudo bem? O que seria essa trombopenia, Nicolas? Essa trombopenia, por falta da baixa quantidade de plaquetas no nosso corpo, faz com que a capacidade de reparar vazamentos sanguíneos, a capacidade de estancar o sangramento no nosso corpo, seja muito, muito, muito dificultada. O que faz com que um mínimo corte na sua pele pode ficar sangrando horas e horas e horas e horas e você morrer de hemorragia muito facilmente. Tudo bem? Por isso que é muito, muito ruim alguém não conseguir produzir a quantidade necessária de plaquetas. Porém, quando a gente observa uma quantidade de plaquetas maior que a do normal, o indivíduo entra num quadro de trombocitose, onde por causa da alta quantidade de plaquetas, ela acaba gerando muito coágulo. Coágulos onde nem haviam vazamentos sanguíneos, tudo bem? Assim podendo entupir algum vaso sanguíneo só por ter tanta plaqueta. Que aí ela estimula a produção de coágulos, nem que o vaso seja rompido. Assim, se ela haja uma interrupção num vaso sanguíneo, pode fazer com que ele se rompa, né? Já que vai aumentar a pressão naquele local. Tudo bem? Então agora a gente vai para o nosso querido último componente, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque a gente ainda vai ter aula de sistema imunológico e sistema linfático, que aí eu vou entrar em muito detalhe nele. Mas eu vou falar mais superficialmente aqui, que são os nossos leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, tudo bem? A principal função deles é a função de defesa, onde eles vão combater os micro-organismos, os agentes, os componentes, os corpos estranhos que adentrarem no nosso corpo. O que seria um corpo estranho, Nicolas? Tudo que entrar no nosso corpo que o nosso corpo não conseguir identificar como fazendo parte dele ou sendo bom para ele. Como, por exemplo, um grão de poeira, algum veneno, como, por exemplo, quando uma abelha pica a gente, ela injeta um veneno, entre aspas. Quer dizer, nem sei se é entre aspas. Ela injeta uma substância na gente e os nossos glóbulos brancos vão atacar elas, tudo bem? Num processo que a gente vai ver lá no sistema imunológico, tudo bem? Aí, quando a gente tem muito glóbulo branco, a gente consegue perceber que isso é um quadro típico quando o indivíduo tem alguma infecção, tudo bem? Por que isso, Nicolas? Porque quando o indivíduo tem uma infecção que o corpo já teve antes, ou seja, ele já tem um antígeno desde lá no seu armazenamento, o corpo vai acabar produzindo glóbulos brancos, tudo bem?
para combater. Por isso que quando a gente tem uma quantidade de glóbulos brancos acima do normal, quer dizer que a gente tem algum corpo estranho no nosso corpo e que o nosso corpo tem que estar atacando. Normalmente isso sendo alguma bactéria, algum vírus. Por isso que quando a gente tem muito glóbulo branco, a gente tem alguma infecção. Porém, quando a gente tem pouco glóbulo branco, isso é um quadro muito característico do HIV, que se desenvolver pode entrar no quadro de AIDS, tudo bem? Pode acabar gerando a AIDS, já que isso é uma doença que irá atacar a produção de glóbulos brancos, afetando negativamente, tudo bem? Diminuindo a produção dela. Então, essa foi a aula sobre os componentes do sangue. Eu espero que você tenha entendido e até uma próxima aula. Então essa foi mais uma videoaula de Biologia 1. Eu espero que você tenha gostado. Se tenha ficado alguma dúvida, você pode ver lá as videoaulas do Moodle, postar no Yammer, ver a videoaula de resolução da provinha do dia 12, que eu já falei que eu já dou, vou abordar sobre esses assuntos. Eu espero que você esteja bem e até uma próxima aula.